Amado Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa a fim de dialogarmos a lição da Escola Bíblica Dominical e pedimos a tua orientação, Deus, pois nesta ocasião falaremos a respeito do cuidado, da sã doutrina, da tua palavra, da importância da tua palavra, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Nos use como instrumentos teus para conseguir comunicar isto que está exposto aqui por intermédio do pastor Elinay Cabral. Que sejamos agora usados com a tua graça para alcançar o coração daqueles que nos ouvem. Essa é a oração que nós fazemos a ti em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Olha só, nós chegamos à lição de número 11 e essa lição vai coincidir com um dia histórico, onde comemoramos o Dia da Bíblia, data que se comemora sempre no segundo domingo do mês de dezembro. A lição de número 11 falará sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição esta que apresenta como texto áureo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A verdade prática diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe está em dois textos da carta de Paulo a Timóteo. Primeiro, a sua primeira carta, capítulo 6, versículos 3 a 6 e verso 11, e na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 14 a 17. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e permaneça conosco até o final para que a gente consiga estudar junto a lição de hoje. Vale destacar que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E eu quero, nesta ocasião, convidar o meu amigo Júnior Santiago para introduzir a lição de hoje e comentar com vocês o tópico 1, falando sobre ortodoxia versus heterodoxia. É com você, caro amigo Júnior. Pois é, meu amigo Diego, e hoje nós vamos falar sobre dois palavrões. Exatamente, ortodoxia e heterodoxia. Então, antes que você se assuste, vá correndo buscar o dicionário. Calma aí que eu já te explico. Orto significa reto. Lembra do ortopédico? Lembra do colchão ortopédico? Lembra do ortopedista? Pois bem, essa palavra orto significa andar reto, colocar no lugar de forma direta. Por isso, quando a gente conflita ela com hétero, que significa diferente, diverso, né? Lembra, eu sou heterossexual, ou seja, eu gosto de um sexo diferente do meu. Exatamente. Por isso, ele se difere, né? É diverso, diferente. Então, quando a gente olha orto, reto, igual, direto, e olha hétero, a gente vê um conflito aí. Pois é sobre este conflito que esse tópico vai falar. Aqui nós vamos falar sobre o conceito de ortodoxia e o conceito de heterodoxia. Paulo tem uma preocupação muito grande, exatamente por causa do seu zelo, por causa do seu amor, que falamos nas lições passadas, sobre a presença de heresias da igreja. E olha, irmãos, tinha muita heresia, não só no tempo de Paulo, mas no tempo pós-Paulo, surgiram inúmeras heresias. E por causa disso, era preciso que se levantassem apologetas, defensores da fé. E era também preciso que se esclarecesse aquilo que era considerado sã doutrina. E o que é considerado sã doutrina é o que chamamos de ortodoxia cristã. Pois bem, esta palavra ortodoxia no Novo Testamento, o próprio Elinay Cabral aqui dá essa explicação falando sobre a conformidade com o princípio e a doutrina dos apóstolos. Aquilo que estava coerente com aquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram era tido como ortodoxo. Por isso, quando você diz, olha, eu sou um cristão ortodoxo, eu sou um cristão que tenta seguir a ortodoxia cristã. E o que é diferente dela? A heterodoxia ou heterodoxo.
é aquele que quer relativizar as coisas. Eu disse para os jovens nesse domingo último em que demos a aula, eu disse para os jovens, olha, tem um lugar lá no inferno chamado Dá Nada Não. Deve ter um caldeirão especial lá escrito isso. Porque tem muito jovem que sempre pensa sobre alguma coisa ortodoxa que, dá nada não, isso dá nada não. Pois bem, tem um lugar no inferno próprio para esse tipo de palavra. Porque o heterodoxo é exatamente aquele que quer relativizar as coisas. E algumas coisas não podem ser relativizadas. Há princípios que não se movem, há coisas que não se alteram. E as bases escritas na Bíblia não vão se alterar. Ainda que os usos e os costumes mudem, princípios não mudam. Até, inclusive, era muito comum antigamente a gente falar, olha, o culto de doutrina. E havia um erro muito comum, que era as pessoas acreditarem que o culto de doutrina era culto de usos e costumes. E há uma diferença abissal aí. Usos e costumes se alteram, depende de cada tempo e depende de cada lugar. Mas doutrina não. Doutrina, ela permanece. Nós cremos na doutrina de um Deus Todo-Poderoso. Nós cremos na doutrina de Jesus Cristo, morto no Calvário na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, assunto ao céu e que zela por nós. Nós cremos na doutrina do Espírito Santo. Nós cremos na doutrina da igreja. Nós cremos na doutrina do pecado, que retirou do homem o acesso a Deus, mas que foi reconciliado através do sacrifício de Cristo. O que nós modificamos com o tempo é como as coisas se processam. Os usos, os costumes, os modos, a liturgia, tudo isso se altera, mas a doutrina não pode ser alterada. Nós ainda continuamos sendo ortodoxos. A heterodoxia, por sua vez, vai tentar sempre arrumar um jeitinho de dizer que aquilo que a Bíblia diz não é bem verdade, mas que a gente precisa olhar sobre outras lentes. É importante que a gente tenha vários pontos de vista, mas temos que ter cuidado muitas vezes, não, na verdade, sempre, por quais lentes estamos olhando a Bíblia. E como isso pode nos ajudar? Como a gente pode sair deste perigo de sair da ortodoxia e entrar na heterodoxia? Ora, através do ensino da Palavra de Deus. Através disso que você está fazendo agora, na frente do seu computador, da sua TV, do seu smartphone, assistindo o ensino da Palavra de Deus. Que ela sim, como diz o próprio pastor, é antídoto nos dias de hoje. É preciso conhecer a Palavra de Deus e estabelecer um relacionamento íntimo com o autor desta palavra. Quem é o autor da Palavra de Deus? O Espírito Santo, o próprio Deus. Por isso, conceituados aqui ortodoxia e heterodoxia, vamos falar sobre a ameaça da corrupção doutrinária. E para isso, eu devolvo a palavra ao meu amigo Diego Fonseca, que vai trabalhar com você este aspecto. É com você, Diego. Perfeitamente, Júnior. Tópico de número 2 vai dialogar sobre a ameaça de corrupção doutrinária. Ou seja, a gente continua percebendo a figura do apóstolo Paulo enquanto um apologeta, um defensor da palavra de Deus. E tem dessa exposição do tópico 2, pastor Elianai faz uma advertência, ou por que não dizer, ele remonta, reconstrói e aplica a advertência feita pelo próprio apóstolo Paulo. E ele vai se utilizar de um embasamento do qual direcionar a seu filho na fé, a saber, Timóteo. Sua primeira carta, os capítulos 1 a 3, ele vai dizer exatamente sobre alguns que não ensinem outra doutrina. Capítulo 3, versículo 16 do escrito de Paulo a Timóteo, ele destaca a importância da palavra de Deus. Ele diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Tá? Naturalmente que ele não se referia ainda a essas páginas neotestamentárias, até pela falta da canonização, resquícios do Antigo Testamento. Contudo, ele diz que elas não são só proveitosas, mas são proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e, consequentemente, perfeitamente treinado para a boa obra. Nós percebemos aqui no item 1 que o pastor Elianai destaca que esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam
olha só, os ensinos apostólicos. Esse é o destaque que o pastor Elienay nos traz no item 1. Mas no item 2, ele fala sobre uma pergunta: quais eram os problemas de ordem doutrinária? Ele vai dizer que as igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos sofreram a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. A gente já fez esse tipo de comentário em algumas lições com relação a essas heresias que adentravam as igrejas, confundiam aqueles judeus, portanto os judaizantes, e também via o gnosticismo, né? Nós destacamos esses dois itens em lições passadas. Os judaizantes especialmente porque queriam infiltrar ritos de uma cultura judaica dentro desse cristianismo, e os gnósticos que utilizavam a matéria como algo muito mal e que consequentemente davam agora vazão à libertinagem. Além disso, outros conceitos filosóficos pagãos eram ali paralelamente construídos junto com esse novo pensamento cristão, que no primeiro século, para alguns, ou pelo menos no seu início, era lido como uma seita judaica e que ganhava corpo e grandes proporções. Por isso, é justamente isso que o pastor Elienay Cabral pretende discutir no item 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? Exatamente essas infiltrações que ocorriam sorrateiramente na igreja de então. Ele vai fazer um apontamento interessante nesse item 2. Ele vai dizer que a Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Ou seja, a gente vai mais uma vez destacar a importância que se tem em observar a Bíblia como um todo, naturalmente que observar a sua completude. Nós não estamos dissolvendo, desconstruindo as páginas do Antigo Testamento, mas o fundamento da igreja está estabelecido, a sua estrutura está estabelecida nas páginas do Novo Testamento. E o pastor Elienay, mais uma vez, destaca isso na intenção de reforçar essa ideia. Haja vista que, no contexto odierno, nós temos diversas igrejas que se utilizam de amuletos ou de práticas num contexto cultural judaico e estabelecem isso no contexto atual, sem sequer serem judeus, né? O que é mais impactante, né? Por exemplo, no Brasil nós temos igrejas com esse tipo de segmento, estabelecendo ritos que não são sequer da sua cultura e para um contexto totalmente fora dele, né? Ou seja, se há um texto fora de contexto, gera-se pretexto, e é isso que esses movimentos fazem. O item 3, por sua vez, nós temos aí, ainda falando dessa ameaça de corrupção doutrinária, as fábulas e genealogias intermináveis, algo que Paulo discursa a Timóteo no capítulo 1, verso 4. Ele destaca, pastor Elienay, que no tempo de Paulo havia mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como o culto aos anjos. E um outro elemento que ele destaca é exatamente acerca das genealogias, que historicamente tem o seu papel fundamental, principalmente para o judeu, nessa construção da árvore genealógica. Perceba os evangelhos, por exemplo, o próprio Mateus fazendo essa reconstrução, potencializando isso que é um fator crucial para o judeu. Mas o pastor Elienay destaca que essa genealogia ela é importante dentro de um critério histórico, mas no projeto divino elas servem apenas para indicar a origem do Salvador do mundo, que é Jesus Cristo, nada mais do que isso, né? Aliás, se nós potencializarmos essa ideia genealógica, principalmente dentro de um aspecto cultural como era para o judeu, é muito possível que a gente vá ostentar a questão racial, né? Inclusive eu fiz um apontamento aqui do qual essa vaidade racial ostentada por esses judeus discriminavam gentios cristãos. E Paulo refuta essa ideia equivocada dos judeus, declarando que a graça de Deus ela não faz acepção de raça, de etnia, nem de cultura, mas ela alcança a todos de igual modo. Deus não faz quaisquer acepção de pessoas. Deus aceita a todos. Deus ama o pecador, seja ele de qual raça for. Para Deus não interessa se você é um americano, né, sul-americano, se você é um europeu, se você é um africano, se você é um asiático, se você nasceu na Antártida. Para Deus não há esse interesse, né, de saber qual é a sua região. Deus não vai te amar mais ou menos por isso. Deus ama a todos, o seu amor é incondicional. O que ele não ama é o pecado, mas o pecador ele ama.
né? E não há, portanto, distinção étnica, não há, portanto, distinção racial. Deus ama todos de igual modo e oferecer o seu Cristo para morrer em favor de toda a humanidade, sem quaisquer distinções. Mas eu quero passar a palavra ao nosso amigo Jorge, porque nós temos ainda dentro dessa proposta o tópico de número 3. E o tópico de número 3, dentro dessa ideia apologética de Paulo, vai falar sobre a igreja como guardiã da sã doutrina. É contigo, meu amigo Jorge. Olá, queridos, Deus abençoe. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez falando da Escola Dominical e dando continuidade à aula no terceiro tópico. A igreja é guardiã da sã doutrina, lição de número 11. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Vamos lá. Paulo declarou em Efésios que o papel dela era sustentar a verdade perante o mundo. No livro de 1 Timóteo, capítulo número 1 Timóteo, capítulo número 3, e versículo número 15 vai dizer assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A missão da igreja é comportar a igreja, ou seja, bater de frente contra as heresias, os falsos ensinos e sustentar a sã doutrina. Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo. Toda a sua caminhada cristã, todas as suas viagens missionárias, ele sempre se preocupou. Foi a primazia das suas orientações era o quê? Manter Cristo como centro e preservação da sã doutrina. Por isso que ele formava líderes, ensinava, ele orientava os novos líderes a sempre manter-se fiel à palavra de Deus. Vamos lá. A missão da igreja a missão da igreja é a demonstração viva e santa do verdadeiro evangelho. Seu papel é sustentar, manter e defender a verdade contra todo erro e oposição intelectual, religiosa dos falsos mestres. Pode alguém até aqui chegar e ficar falando bonito, porque um exemplo, quando nós pegamos o livro de Gálatas, só para, acho que cabe bem aqui, né, para usarmos como exemplo, quando nós pegamos o livro de Gálatas, Paulo, no primeiro capítulo, ele é bem categórico, falou assim, ó, pode aparecer um anjo aqui, se ele pregar um evangelho diferente do meu, que ele seja ali anátema ou amaldiçoado. Então, que possamos aí, nós igreja, temos que aí ter o compromisso da preservação da verdade. As verdades bíblicas são valores inegociáveis. Vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, vai nos dizer assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Quem escreve isso é o próprio Jesus, para que pudesse tomarmos cuidado, porque nos últimos dias aparecerão pessoas, lobos, vestidos com pele de ovelha, ou seja, por fora é uma coisa, por dentro é outra, tudo para perverter o genuíno evangelho. E em Mateus capítulo 24, versículo 24 também diz assim, ó, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, esses falsos ensinadores, esses falsos profetas, inclusive eles farão grandes coisas, não farão pequenas coisas não, viu? Então temos que tomar muito cuidado de estarmos sempre antenado e bem antenado. E como é que eu posso me manter antenado, orientado pela palavra de Deus? Um exemplo, você que está assistindo aqui agora, é o quê? É você procurar aprender da palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. E é fácil. Toda orientação, você achar que é estranha, você corra na Bíblia. Se a Bíblia falou, você pode dar o seu ok. Se a Bíblia não falou, pode descartar, assim como Paulo diz, reiterando aquilo. Paulo ainda disse, ainda que fosse um anjo. Vamos lá. Vamos lá. Quais são as missões? Vamos lá, resumindo aí pelo que eu vi em outros lugares, vamos lá. O apóstolo Paulo dando um resumo aqui, quando ele dá uma orientação para os irmãos da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte, pelo que eu conheço de outros lugares,
essas pessoas trarão prejuízo para vocês. Um exemplo, e quando ele vai falar assim, ó, quando eles irão fazer isso? Na minha partida, na minha ausência, eles entrarão aqui e perverterão todo o Evangelho de Cristo. E os lobos devoradores, quando é feito ali uma metáfora, os lobos devoradores são inimigos da palavra de Deus, inimigos do verdadeiro Evangelho. E quando ele vai dizer também aqui, ó, pessoas entre vocês são o quê? São os próprios judeus. Eu até disse isso na aula passada, mas hoje os legalistas eles mudaram de nome. O judaísmo da igreja primitiva que perseguia a igreja primitiva hoje tem outros nomes, né? Hoje é teologia liberal, neoliberal, pessoas pervertendo, invertendo textos sagrados ou traduções traduções bíblicas que vá de interesse ao ser humano, mas que temos que entender, porque a Bíblia ela não é um livro de democracia. A Bíblia é um livro onde você aceita sim ou não, mas para você entrar no céu, você tem que entrar pelo caminho dela, tá bom? Ela não tem aquele negócio, você não tem como tentar ali, digamos, você não pode tentar trabalhar em textos nela, não. Você tem que simplesmente ali obedecer. Vamos lá, ó. Objetivo do zelo da sã doutrina. Depois do apóstolo Paulo combater os falsos ensinos que corrompiam o evangelho genuíno, pregado e ensinado pelos apóstolos, ele deixa a seguinte orientação dizendo: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. Vamos lá. O segundo ponto, o falso ensino, os falsos mestres geram contendas e divisões, ou seja, não ajuda em nada. Os falsos ensinos, ele bagunça, ele não ajuda em nada. Desde a igreja primitiva até hoje, infelizmente, hoje, igrejas comprometidas com a verdade sofrem, porque às vezes você custa, por exemplo, eu acompanho, sou muito amigo de pastor, ele custa, pena, tem dificuldade para ensinar a igreja, daqui a pouco vem uma pessoa usada pelo diabo, ensina tudo errado, e mais complicado ainda hoje com a internet, hoje, então isso se repercute muito rapidamente, mas que possamos aí guardar o nosso coração e a nossa mente. Não existe cristianismo ortodoxo, ou seja, a palavra ortodoxo aí é absolutamente conformidade com o princípio da doutrina, que quer dizer a palavra ortodoxo. Não existe princípio ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Não posso dizer que sou cristão, onde eu não tenho um coração puro e eu tenho uma fé fingida. Então, o cristianismo ortodoxo eu tenho que ter um coração puro e uma fé não fingida. Vamos lá. Paulo ameniza o rigor da palavra mandamento com a palavra amor. Vamos lá. Em 1 Timóteo, a palavra amor aparece como um ponto de equilíbrio para combater as falsas doutrinas. Em todos os escritos paulinos, ou todas as cartas paulinas, nunca era combater pessoas, e sim os seus ensinos, mas sim repreender quem representava. O apóstolo Paulo nunca era contra a pessoa. Ele nunca foi contra o judeu, ele era contra as ideias legalistas que aquele povo representava. Da mesma forma também nós. Eu nunca posso ser contra uma pessoa, eu tenho que ser contra a ideia, mas eu tenho que amar ela. O amor puro é aquele que precede de dentro para fora, não se trata de sentimento. Amar não é eu sentir vontade de amar, amar é eu escolher amar, porque sentir, um exemplo, eu sinto raiva, sinto frio, sinto medo. Isso é sentimentos. Sentir amor. Amor não se sente. Amor você escolhe amar. Quando você vê alguém pecando, quando você precisa de orientação, você tem que escolher amar essa pessoa. Você não pode sentir. Porque sentir o que você sente agora, amanhã você não sente. Então que possamos aí nunca se esquecer. Amor não é sentimento, o amor é uma escolha, assim como o apóstolo Paulo escolheu servir a Deus, escolheu amar a igreja. Vamos lá.
Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Jamais um coração cheio de rancor, cheio de tristeza, cheio de maldade, você nunca pode, jamais, você não experimentou Deus. Então que possamos ter um coração moldado, que possamos exercer o caráter de Cristo, assim como o apóstolo Paulo diz. Assim como o apóstolo Paulo, por todas essa lição nós estamos aprendendo, o apóstolo Paulo foi um missionário que passou grande dificuldade. Até quando nós pegamos a carta de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo sofrendo ali as perseguições, lembrando de pessoas que tanto mal fez a ele, mas o apóstolo Paulo diz assim, eu não quero que isso seja levado em consideração. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha amor de Cristo em seu coração. Nesse coração não há espaço para imparcialidade, não há espaço para simulação ou hipocrisia. Ou seja, nós temos que exercer assim como está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 5. Exercermos uma fé não fingida. Eu não posso fingir. Então que possamos aqui, nós aprendemos aqui, apenas para dar resumo. Paulo ameniza o rigor da palavra mandamento por amor. O objetivo da sã doutrina é preservar a igreja, preservar os bons costumes, preservar tudo aquilo que faz bem para a obra de Deus. E a missão da igreja, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Que possamos estar comprometidos nisso, que possamos aí exercer o nosso papel de igreja e de uma igreja que guarde as preciosas doutrinas da palavra de Deus, que possamos manter isso vivo em nossos corações. Que Deus abençoe, desejo que essa aula venha servir de edificação para a sua vida e que possamos mais do que nunca estarmos comprometidos com a verdade do Evangelho e que possamos buscar a fonte que se chama Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe. Muito bem, Jorge. Nós chegamos, portanto, meus irmãos, ao final da lição de número 11 e foi um prazer ter você aqui conosco. Olha só, o pastor Elienay faz a conclusão dessa lição, destacando que a Bíblia, palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Estudar precedente, ou abre precedente, para que eu diga a você, olha, tudo aquilo que está fora do parâmetro bíblico são doutrinas humanas. Tudo aquilo que se impõe e que não esteja dentro desse arcabouço são propostas humanas. A Bíblia é a nossa regra de fé, ela é o nosso baluarte, ela serve de embasamento, de fundamento. Aliás, o pastor Elienay diz que nós precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras a fim de que zelemos pela sã doutrina. A gente precisa ler, reler, estudar, para que não façamos aí conclusões precipitadas, análises equivocadas e interpretações que não estejam de fato fundamentadas na palavra de Deus. E ele fecha dizendo que, a exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino a fim de edificar a igreja do Senhor. Portanto, o pastor Elienay nos concebe, Júnior, como uma espécie de apologetas, de defensores. Júnior colocou muito bem aí no início da nossa discussão sobre a questão do relativismo. E nós não podemos permitir que a Bíblia seja relativizada. Tá? Alguém pode ter dito aí que a Bíblia precisa ser atualizada, talvez alguém analisou isso fora de contexto, não sabemos ao certo, mas a Bíblia é e sempre foi a inerrante e infalível palavra de Deus. E nós devemos zelar por essa ortodoxia. Esse pensamento não é arcaico e muito menos radical. Esse pensamento é sério, é sensato, e a mesma Bíblia que mudou a vida daqueles, muda a vida destes na atualidade, e nós devemos continuar como defensores dela. Não é isso, Júnior? Exatamente, meus irmãos. A Bíblia é o nosso tesouro. Portanto, se você tem um tesouro, tem que guardá-lo, tem que cuidar e tem que proteger. E nós nos vemos na próxima lição, se Deus quiser, falando mais uma vez sobre Paulo e o seu ministério. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, inscrever-nos, ativar aí o sininho das notificações e falar para aquele seu amigo que ainda não é inscrito. Ei, se inscreve lá,
que é bênção para a minha vida e eu tenho certeza que nós ficaremos muito felizes. Queremos logo, ainda este ano, se Deus quiser, comemorar com você nossos primeiros 1000 inscritos. Então nos ajude, compartilhe com seus amigos e nós agradecemos. E nos vemos na próxima lição, se Deus quiser, né, Diego? É isso aí, pessoal. Deus abençoe.